Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, começa agora mais uma edição do Jornal em Foque. Hoje, nessa sexta-feira, 9 de janeiro, são 8h07 e a gente recebe com muito prazer o advogado, professor e professor da Faculdade de Direito da Unisanta e bacharel em Ciências Biológicas, Luciano Pereira de Souza, futuro secretário do Meio Ambiente de Santos, e o professor e consultor de marketing político Iberê Cirna. Agora nós vamos passar as principais manchetes do dia com a nossa jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, autoridades dizem que rede Al-Qaeda treinou o terrorista. O estado de São Paulo. França tem onda de violência. Al-Qaeda treinou suspeito. A Tribuna. Indústrias de Cubatão exigem mais segurança. Boc News. Pombos, força-tarefa vai fiscalizar terminais do Porto. Santa Portal. Resultado do Enem 2014 será divulgado na próxima terça-feira. G1 Santos e região. Família reconhece corpo de estudante morto em Praia Grande. E no portal da UOL, suspeitos por ataque estavam em lista dos Estados Unidos. Um teria treinado na Al-Qaeda. Humberto. Muito bem. Passados mais de 2 anos, as administrações municipais iniciam agora a segunda etapa dos mandatos dos atuais prefeitos, que no próximo ano serão reconduzidos ou não ao cargo a partir do resultado das urnas, em mais um pleito municipal. Com isso, as reformas administrativas se tornam necessárias. Umas são realizadas para tornar a máquina mais eficiente em pastas que não apresentaram bons desempenhos. Outras para ampliar a base de apoio político visando contrapartidas nas eleições que se avizinham. Em Santos, algumas mudanças foram anunciadas, como a que envolve a participação de nosso convidado, o professor Luciano Pereira de Souza, indicado para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente como um dos representantes do PSB local. Partido que, ao que tudo indica, vai caminhar ao lado do prefeito Paulo Alexandre Barbosa rumo à reeleição. No programa de hoje, vamos conhecer os planos do futuro secretário à frente de uma pasta extremamente importante para a qualidade de vida da população. Antes de debatermos o tema, porém, a Cris Chalub vai nos informar sobre a previsão do tempo e o movimento das estradas e balsas. Cris. A previsão do tempo para hoje é de sol entre nuvens. De acordo com o clima-tempo, pode chover à tarde. A temperatura varia entre 24 e 35 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega têm tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com demora de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com 1 embarcação e com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou então pelo e-mail je@infocecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Humberto. Obrigado, Cris. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Olá, são 8 horas e 12 minutos, estamos de volta com mais uma edição ao vivo do Jornal em Foque, que hoje recebe com muito prazer o professor da Faculdade de Direito da Unisanta e bacharel em Ciências Biológicas, Luciano Pereira de Souza, que será o futuro secretário de Meio Ambiente de Santos, e o nosso comentarista, professor e consultor de marketing político, Iberê Cirna. Bom dia Luciano, bom dia Iberê, é um prazer em tê-los aqui. Bom dia Humberto, bom dia Iberê, bom dia ao nosso telespectador, Jornal em Foque, a nossa comunidade siciliana, da qual eu faço parte há 16 anos com muito orgulho. Bom dia aos meus colegas e companheiros do Partido Socialista, que eu sei que estão assistindo. E eu estou aqui à disposição de vocês para a gente trocar nossas primeiras ideias a respeito da secretaria. Luciana, a pasta de meio ambiente não é uma novidade para você. Não. Você já ocupou essa secretaria pelo menos por 3 meses, né, no mandato do então prefeito João Paulo Tavares Papa. Isso mesmo. Já executou um trabalho, quer dizer, não é uma novidade. Mas eu gostaria que iniciar a nossa conversa, que você contasse um pouco como foi essa sua ida para a prefeitura, até porque envolveu a participação dos partidos e, que tudo indica, aí o PSB vai estar caminhando com o prefeito Paulo Alexandre rumando a reeleição e aí, de certa forma, abdicando de uma candidatura própria à prefeitura. Gostaria que, antes de entrar nos seus planos para a pasta, você contasse um pouco dessa essa história que resultou na sua ida para a secretaria. Pois bem, Humberto. O PSB, ele vem num processo de negociação com o governo do município, com o prefeito Paulo, e esse processo ele culminou numa troca de cartas de intenções políticas, que são documentos importantes que eles vão estabelecer os fundamentos da participação do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, no governo municipal. Tem um aspecto ideológico importante, logo de início, que me foi passado pela executiva do partido, eu acho importante a gente colocar, que é a participação do governo, do PSB no governo, é para servir a população. Qualquer ocupante de qualquer cargo que tenha sido indicado pelo PSB está a serviço da população. Então eu já estou colocando hoje, embora ainda não tenha assumido, já estou me colocando à disposição da população, da mídia, da imprensa, que é importantíssima para fazer esse trabalho de acompanhamento, de fiscalização do poder público. E nesse aspecto de se colocar como a serviço da população, o nosso primeiro desafio também é a gente motivar, envolver as pessoas com as quais nós estaremos trabalhando na secretaria, muitos dos quais eu já conheço há algum tempo, são funcionários extremamente capacitados, são técnicos extremamente preparados, que nesse espírito de serviço público, porque é essa a contribuição que o partido quer dar. Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante de participação no governo, porque ele se pauta numa carta de intenções que tem propostas, além desse componente inicial ideológico, ele tem uma série de propostas de ações de governo e de políticas que foram encaminhados para o prefeito Paulo, que deu um retorno em relação a isso e sinalizou no sentido de que há um interesse de aprofundar essas ações e esses compromissos políticos que foram selados nesses documentos. Agora, Iberê, a eleição já começou então, terminou agora a presidencial do governo do estado, já começou a municipal, é isso, Iberê? Já, isso aí não para, né? Isso aqui é uma eleição, diariamente nós estamos pensando em eleição. Então, acabou agora essa ligação que o Luciano está colocando aí. Nós não podemos esquecer que hoje a composição da cabeça do Estado é PSDB e PSB, com o vice-governador Márcio França. Então, este namoro, essa aproximação
entre os dois partidos, deixando de lado algumas erundinas e alguns outros que não gostavam disso aí, na verdade começa a caracterizar, né, que existe um conteúdo programático entre os dois partidos que é possível de ser realizado em conjunto. Então é importante, né, que o partido não perca a sua identidade, mas possa estar junto com a administração municipal, como está com a administração estadual, né, no sentido de colaborar para fazer um governo interessante. Agora, eleição, Chalub, é que eu confundo, porque é Cris Chalub, né, jornalista também. Então, assim, a eleição, quando acaba do Estado, já está em curso. O resultado do Estado já está definindo a do município, entendeu? Então, nós vivemos num país com essas golfadas a cada 2 anos, né? Nós temos uma eleição. Então, não terminou, nem bem terminou a do Estado, a presidencial, nós já estamos aí. Está aí o prefeito Haddad chamando o Gabriel Chalita para ser secretário de Educação, né? É uma aproximação interessante entre o PT e o PMDB no estado de São Paulo. Quer dizer, então, essas composições são interessantes para a eleição, porém, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Tem que existir uma afinidade de propostas, senão não adianta, é só eleitoral. Agora, Luciano, há realmente esse compromisso? Todos sabemos que na prática isso vai acontecer, mas na medida que se estabelece um compromisso, que você colocou bem aí em termos até de assinatura de um termo, ele já envolve também a questão do apoio à eleição, ou esse apoio é apenas pro forma, fica uma coisa velada, mas já está realmente pactuado que o PSB, na próxima eleição, vai estar do lado do prefeito? A tendência natural do partido é estar do lado do prefeito, segundo as reuniões, as conversas que foram entabuladas com a executiva, com o prefeito, a equipe do prefeito. Essa é a tendência natural, não é? Obviamente que ao longo do percurso a gente vai ver se esse trabalho de aproximação, de identidade, comunhão das identidades de interesses em relação à cidade, se ele vai frutificar. E se isso acontecer, a tendência natural é exatamente esta, sim. O que fica um pouco mais difícil, a partir do momento que dentro deste, vamos figurativamente imaginar um ônibus, dentro de que esse ônibus, ele fica lotado de partidos, né? Nós vimos na campanha agora para governador, uma briga, vamos dizer assim, entre o Kassab, que queria ser o vice o própria chapa pura do PSDB, né? O PSB correndo por fora. Quer dizer, quanto maior o número de partidos envolvidos numa administração, há que ter uma habilidade, o prefeito possivelmente vai ter, de escolher um vice do partido, do PSB, seria, mas ao mesmo tempo você tem outros partidos que fazem parte, né, da administração, que estão indo para a administração, que também têm o direito de pleitear. Então, mas vai ser a presidência da Câmara, vai eleger a chapa de vereadores. Quer dizer, esta composição mostra o quê? Quando eu fui para o governo, se não tiver nenhum grande embate, nenhuma grande pancadaria entre os partidos que apoiam o prefeito, está mais ou menos definido qual é a trajetória disso aí. Pela importância, vamos fazer aí, São Paulo, PSDB, PSB, né? De repente nós podemos reeditar essa dobrada aqui, entendeu? Aqui na cidade de Santos. E em termos de planejamento de trabalho, Luciano, você já teve a experiência de estar à frente da pasta de meio ambiente. Ao que parece, o meio ambiente é uma pasta extremamente importante hoje, nos dias atuais. Principalmente ganhou maior notoriedade em função dessas questões todas que envolvem a qualidade de vida das pessoas. E ao longo dos anos o que se viu é que a pasta sempre foi colocada assim no segundo plano, né? Na maioria das administrações é dado muita ênfase às obras, à saúde, que é um problema seríssimo enfrentado pela população, à educação, que tem um orçamento grande em função até das próprias exigências legais, e o meio ambiente ele vem aí sempre a reboque dessas outras secretarias. Qual é o tipo de trabalho que você pretende realizar até para enaltecer essa importância da secretaria
que é o meu ponto de vista, hoje é fundamental para a qualidade de vida da população. Obrigado, Chalup. A questão ambiental é uma questão, ela é transversal, ela abrange vários setores da administração pública. Então, o primeiro trabalho é no sentido de as pessoas que compõem a administração terem um olhar diferenciado sobre a cidade. Isso parece uma coisa simples, mas depende de um processo educacional em relação aos nossos servidores, mas o prefeito já acertou bastante, por exemplo, em permitir que atribuir à Guarda Municipal a capacidade de fiscalização de algumas ações relacionadas com o meio ambiente. Isso amplia o leque de pessoas envolvidas na questão ambiental. Então, a primeira preocupação que a gente tem que ter em relação ao meio ambiente é o envolvimento das pessoas na questão. O trabalhador que ele está prestando um serviço público, ainda que não esteja relacionado com a questão ambiental diretamente, ele tem alguma influência, alguma relação com a questão ambiental. E ele deve ter essa componente ambiental bem clara para ele e deve trabalhar preocupado também com esse aspecto. Então, assim a gente consegue transversalizar a questão dentro da prefeitura, dentro da administração pública. Isso pode ser visto de uma forma muito simples. No ato de gerar um resíduo, qualquer resíduo na própria atividade que é feita no serviço público, numa unidade qualquer da administração pública, ao gerar um resíduo, se a pessoa já tiver aquela consciência e aquele treinamento, aquela capacitação e aquela disposição de ânimo para poder fazer a destinação adequada, fazer a caracterização do resíduo, o correto gerenciamento, como a gente chama, ela já vai estar contribuindo com a questão ambiental e vai estar colaborando com a importância que a pasta tem. Isso num aspecto bem só de administração pública. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que, por exemplo, está acontecendo na Flórida, nos Estados Unidos, que me parece importante. A Flórida, o sul da Flórida é o lugar do mundo que mais vai sofrer com o aumento do nível das marés, segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o corpo científico da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática. E esse painel ele analisa as questões, inclusive relacionadas com o aumento do nível dos mares, o aumento do nível dos oceanos. Acredita-se, estima-se, a ciência tem como consenso que vai haver um aumento de até 1,20 m na zona costeira do sul da Flórida. Isso significa, em termos práticos, o quê? Que toda qualquer obra ou planejamento de atividade feito na Flórida daqui para frente tem que ter uma análise do quanto vai subir o mar para poder fazer o planejamento correto. Então aí a gente começa a ver a importância que o meio ambiente, que a questão ambiental, ela possui. Nós vamos tentar, na nossa secretaria, mostrar que a ação do planejamento da cidade, o pensar a cidade deve ser feito em função dessas situações. Eu dei um exemplo, não estou dizendo que em Santos haverá o mesmo aumento do nível do mar, veja bem, do que está sendo estimado na Flórida, não é isso. Mas nós precisamos pensar nisso ao planejar a cidade, ao pensar a cidade e planejar a cidade para os próximos anos. Isso é só um exemplo de como a gente vai procurar trabalhar o tema no âmbito da administração pública e junto à população. Aliás, a questão do meio ambiente é fundamental e nós estamos percebendo isso agora, até em função da influência, até a possibilidade de uma revisão de um plano diretor, por exemplo, e nós estamos assistindo, estamos sentindo agora os efeitos, né, do crescimento urbano da cidade de Santos e o calor insuportável, sim, derivado aí do adensamento do concreto urbano, o número de carros aumentando. Então, acho que são coisas fundamentais, né, Iberê, que ao longo do tempo a questão do meio ambiente sempre foi relacionada àquela questão dos ecochatos, né? A questão da floresta, mas na verdade está no cotidiano do dia a dia. Nós tivemos agora durante essa semana aqui entrevista com o nosso superintendente da Sabesp, o João Prado, e ele colocou que um dos principais motivos da causa da poluição do mar hoje são os coliformes gerados pelos animais, né? Que as pessoas que não recolhem as fezes dos seus animais, né? Então acho que essa visão está mudando. Você acredita nisso, Iberê? Olha, eu vejo lá. O Luciano é um homem que dedica, né, todo o estudo dele para esta área. Mas eu tenho minha dúvida quanto ao meio ambiente. O meio ambiente me parece que é um negócio assim. Olha, você joga o plástico, aí você vem a público e diz, olha, este plástico que você jogou, ele vai demorar 150 anos para 500 anos, uma bituca de cigarro, 600 anos. O indivíduo que jogou o plástico, ele tem o sentido da finitude humana.
Eu falo assim, 100 anos, eu estou nem aqui, eu tenho mais 20 aninhos, olhe lá, hein? Então, é complicado, porque as coisas do meio ambiente, elas não são imediatas. Então, você diz, você tirou essa mata ciliar aqui, o café, rapei só uma beiradinha aí. Mas isso aqui daqui, não sei quantos anos, vai estar... O cara olha para a mãe deles, mas nós não estamos aqui mais daqui, agora já foi. Então, essa dificuldade é de conscientização de meio ambiente. Eu acho que esse é o pior. E também, eu digo que nós temos um exército a ser trabalhado. Nunca vai abrir mão, eu sei que o Luciano não vai abrir, porque nós estávamos conversando antes, que são as nossas crianças. O processo na área da educação é importantíssimo. Eles, sim, é que vão mudar esse hábito. Não vai ser essa veiarada aí, não. Aquele que já tem o hábito, aquele que já não entende meio ambiente, aquele que acha que meio ambiente é para eco chato, esse não tem mais jeito. Esse vai continuar poluindo, ele vai continuar reclamando. Então nós temos que fazer um investimento. E eu me lembro assim, eu tenho muito orgulho que quando fui secretário de Educação, investi violentamente em educação ambiental. Isso é uma coisa, por quê? Porque aquele de 5 anos, 6, 7, 8, 10, ele vai levar adiante a mudança do hábito. Nós não vamos ver pela idade, né? Já está com os cabelos brancos, né, Humberto? Então, nós não vamos ver pela idade. Mas, de qualquer jeito, essa conscientização tende a aumentar. E, se Deus quiser, um dia teremos aí um mundo bem melhor para aquele que nos sucede. Eu não estou nem falando mais de meus netos, acho que os netos dos meus netos. Mas um dia eu tenho que acreditar que isso vai parar. É o grande desafio do meio ambiente. É conscientizar alguma coisa imediata, porque não dá assim, você pulou nesse precipício, morreu. Isso aí está claro. Agora, se jogar uma bituca de cigarro, a cara fala assim, vai demorar 500 anos para o... O cara fala assim, 500 anos? Eu nem estou aqui, vai mais uma. Então, assim, esta consciência é que é difícil de quebrar, lamentavelmente. É verdade. Esse é um trabalho que vai ser feito, secretário? Com certeza. A ideia é integrar realmente para o setor da educação, buscar. Outro setor importante também, que talvez seja mal trabalhado, é a questão da comunicação também, permanente. O que a gente nota é que as campanhas de esclarecimento, de orientação, elas têm início e tem aquele momento inicial de lançamento, e passado um pouco de tempo, elas são retiradas do ar, deixam de existir, e as pessoas retornam com os velhos hábitos. Qual é a ideia principal de ressaltar esse aspecto? Muito bem, Chalub Iberecirna. Eu, pegando as palavras do Iberê, que eu acho que são importantíssimas, até na questão política, tem vários estudiosos e tem um artigo interessante sobre essa questão, os efeitos das ações que os governos adotam, eles ocorrem fora do ciclo político. E isso causa já uma dificuldade para o próprio governo reconhecer a importância, naturalmente, porque ele não vai colher os frutos daquilo que ele está plantando hoje, né? Esse é um fato importantíssimo. O segundo aspecto, antes de entrar propriamente na questão, é da educação. Eu, com muito orgulho, eu digo isso, eu sou escoteiro desde criança, faço parte do movimento escoteiro. Minha filha é escoteirinha e eu, assim, há muitos anos, o escotismo é um movimento educacional de jovens. Essa é a definição do movimento escoteiro, com a participação de adultos, mas é um movimento de jovens, ele acredita na juventude. E desde que ele foi fundado em 1907, ele já tinha o meio ambiente como uma das suas preocupações. E isso é uma coisa que está incorporada na minha vida, na vida das pessoas que vivem comigo. E eu espero, não só pela atitude pessoal, pelo exemplo que eu vou procurar dar como cidadão, mas também pelo gasto incansável de palavras e de oportunidades que eu tiver para falar, como essa que vocês estão dando para a gente hoje, de falar para a juventude, de falar para o jovem e de trabalhar com o jovem. A gente tem feito algumas campanhas clean-up de praia, sempre mobilizar a juventude nessas atividades, falar para o jovem, falar para a criança da importância dessa conscientização. Então, como secretário do meio ambiente, nós vamos procurar investir isso. Tem dois aspectos importantes. A secretaria tem uma SEDAM, que é a Seção de Educação Ambiental. Desculpa, gente. A secretaria tem... mil desculpas. A secretaria tem uma seção de educação ambiental e ela tem a Secretaria de Meio Ambiente de Santos, ela também tem uma seção de informações ambientais.
nós vamos, né, potencializar o trabalho dessas 2 sessões e articular esse trabalho com a Sabesp, por exemplo, na questão da água. Esse fim de ano, eu peguei um material muito bom da Sabesp, com orientações sobre economia de água. Nós vamos entrar em contato com o João César já na semana que vem, ele esteve aqui ontem, né, que é o superintendente da Sabesp aqui em Santos, para a gente potencializar uma campanha nesse sentido. Vai ter clean-up agora, dia 26, de limpeza de praia, atividades do aniversário da cidade, uma série de eventos relacionados ao aniversário da cidade, agora dia 26 de janeiro. Nós vamos procurar intensificar essa campanha, mobilizar o pessoal para estar junto na divulgação desse material e fortalecer, criar essa sinergia e essa cooperação entre os vários órgãos, os vários setores, inclusive a Secretaria da Educação, para a gente poder ampliar esse esforço de conscientização. Só para fechar esse ponto, em 1972, quando foi criado o PNUMA, Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o meio ambiente humano, a Conferência de 72 de Estocolmo, o Programa Nacional das Nações Unidas foi criado como a consciência ecológica da humanidade. Eu pretendo trabalhar essa ideia dentro do nosso Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eu faço parte do Conselho, eu sou o representante da Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho, vou abrir mão dessa representação porque vou estar ocupando um cargo no governo, que vai ser substituído por um colega nosso advogado, mas nós, dentro dessa lógica de desenvolver a consciência ecológica, nós vamos empoderar e vamos nos voltar para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no sentido de tornar esse conselho a consciência ecológica da nossa cidade, que é um conselho popular, de participação popular importantíssimo. Vou pedir licença aos nossos convidados, um breve intervalo e voltamos já já. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 9 de janeiro. São 8 horas e 35 minutos. E recebemos com muito prazer aqui, como convidados, o professor da Faculdade de Direito da Unisanta e bacharel em Ciências Biológicas, Luciano Pereira de Souza, e o nosso comentarista, professor, consultor em marketing político, Iberê Sina. Parece que agora temos uma pergunta do telespectador, não é isso, Cris? Isso, a pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele fala o seguinte: como definir o caráter ideológico dos partidos? Os militantes e os eleitos estão levando em consideração a social-democracia, o socialismo e o conservadorismo, ou isto se dá apenas aos comunistas? Eu acho que essa pergunta cai mais para o Iberê, nosso consultor em marketing político, né, Iberê? Como sair dessa teia? Primeiro, assim, um abraço ao Uriel, né? Uriel, eu sempre digo isso. Eu tive o descaramento de ser professor do Uriel, na época que era aí um dos mais fortes sindicalistas da região, foi um vereador atuante. Então, assim, primeiro um abraço ao Uriel.
Segundo, Uriel, nós estamos passando, né? O Brasil está passando por uma revisão de todos esses conceitos dogmáticos e ideológicos dos partidos. Então, hoje aquilo que se falava de socialismo lá já não é tão socialismo. Aquele que se falava tão de comunismo. Então, esse processo está sendo jogado num balaio, não tem mais o liberal, não tem mais o de esquerda, o totalmente de direita. Está sobrando alguns grandes Dom Quixotes, né? Tem alguns aí quixotescos aí, defendendo bandeiras que de repente não estão muito atualizadas, né, com o mundo de hoje. Mas então todas essas siglas estão passando por uma reestruturação para fazer o quê? Viver nesta nova sociedade e atender às exigências dessa nova sociedade. E está aí exemplo daqueles que eram radicais de esquerda, ultra, abraçados aí, um PT abraçado com um Maluf, né, e tantos outros, um Collor, que saiu abraçado com... A governabilidade acaba sendo o objetivo maior. Esta governabilidade faz com que muitos coloquem para debaixo do pano, né, aquele velho chavão do comunismo, do leninismo e assim por diante, tantas coisas que devem ser revistas. Agora, Luciano, você que já teve experiência na administração municipal, já conviveu com correntes políticas, como é que se dá isso dentro da administração? Cria-se problema com a existência de partidos tão diferenciados no mesmo governo, ou a partir do momento que as pessoas se unem lá, essa questão partidária, ideológica, realmente é colocada totalmente de lado? Chalub e Berecino, eu gostaria inicialmente, se me permitem, de pontuar dois aspectos que eu acho que são importantes. Eu não sou um estudioso da política, um analista político, mas eu gostaria, se vocês me permitissem, pontuar duas questões importantes. Hoje, na sociedade pós-moderna que nós vivemos, a revolução socialista, ela não funciona mais. Eu fui, quando era mais jovem, quando eu fui do Centro Acadêmico da Biologia, fui do núcleo do PCdoB, depois eu fui para o Partido Socialista. Eu acredito na força da empresa como capacidade de organizar o capital e o trabalho, que não existe no comunismo, com devido acatamento, devido respeito que eu tenho em relação ao nosso telespectador, que eu conheço bem, o Uriel, é uma pessoa excepcional, uma pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração. Acompanhei o Uriel como vereador na Câmara de Santos, o trabalho dele na Conferência da Cidadania. É uma pessoa diferenciada, é um cidadão exemplar que merece todo o respeito. Mas eu acredito que a empresa tem a capacidade de organizar o capital e o trabalho de uma forma que o comunismo não tem. É a minha opinião, essa é uma visão pessoal que eu compartilho, inclusive, com alguns colegas do partido. Primeiro ponto. Claro que a riqueza produzida por isso não deve se reverter só para a acumulação do capitalista. Ela deve se reverter para a sociedade. Aí entra o papel do Estado, de um Estado forte, que eu também acredito, que tem coincidência com o ideário do socialismo. Então, nesse contexto que eu vou me posicionar. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho importantíssimo, a questão ambiental, ela não foi pensada nos maiores regimes, se nós pegarmos todas as obras políticas, os clássicos da política, né, e tem trabalhos interessantes desde, né, de Maquiavel aos nossos dias, tá, nós vamos ver que a questão ambiental nunca foi discutida. A questão ambiental, ela é um componente novo. Então, do ponto de vista da visão do meio ambiente, a palavra hoje é governança. A palavra hoje é você ter pessoas com interesses distintos, com um problema comum, esse problema na frente deles, colocado o problema na frente dessas pessoas, e cada um dentro dos seus interesses, por isso que eu acho que é possível essa conciliação de interesses, cada um deles com os seus interesses vai tentar resolver esse problema comum. Tá certo? Isso é a governança, esse é o passo além que a questão ambiental procura dar. E é esse passo além que talvez seja uma nova forma de pensar a organização social e política da humanidade nos próximos anos. Então essa é a visão que eu tenho. Tem uma máxima que diz, né, Iberê, que o socialismo, o comunismo é o caminho mais longo para se chegar no capitalismo, né? Agora, a questão também da corrupção, nesse caso,
ela, de certa forma, ela deteriorou a imagem de todos os partidos, né, Berê? Eu acho que aqueles partidos que, durante muito tempo, como foi o caso do PT, defenderam bandeiras socialistas, né, e que, de certa forma, também criticavam os governos, na oposição tiveram um papel muito importante em determinado momento, porque fizeram uma atuação muito efetiva. Eu acho que essa decepção também, de maneira geral, na maioria com esses partidos, gerou essa frustração e essa homogeneização que está acontecendo hoje, né? O que você pensa sobre isso? Olha, eu vejo assim, nós temos que separar duas coisas aí. Primeiro, o partido político, aquilo que eu acredito como condução de uma sociedade. Isso está escrito em algum lugar. E outra as pessoas que se responsabilizam em levar essa ideia adiante. Essas pessoas se mostram adiante não capacitadas ou não dignas de estar respondendo por aquilo. É o que a gente está vendo muito. Então, quando você diz assim, mas um partido X defendia lá, o ideário do partido continua defendendo. As pessoas que se apropriaram disso é que não têm a estrutura suficiente para fazer cumprir aquilo lá. E aí aparece a corrupção, aí aparece o quê? Não são propriamente o sentido dogmático dos partidos, não. Eles têm lá, o socialismo continua prognando as suas raízes, o comunismo a mesma coisa, a social-democracia a mesma coisa, cada um o seu. Mas isto é exercido por seres humanos, por homens que muitas vezes nunca comeram melado e quando come se lambuza. E aí você diz assim, mas é o partido. Não, o partido continua lá. São as pessoas que não honraram levar adiante as ideias do partido. Isso sim. E aí quando você fala da corrupção, a gente está vendo aí um escândalo. O Brasil é isso. Agora, o PT continua sendo PT. O Partido dos Trabalhadores continua tendo lá uma cartilha dizendo o que ele faz. Se os homens que se apropriaram daquilo, se os homens que respondem pelo partido, não têm estrutura, altivez para levar adiante, tira o homem, mas não o partido. O partido continua assim como é o PSDB, assim como é o partido que você quiser. Ele é feito por seres humanos. E esses homens, muitas vezes, não estão preparados. Então, não vamos misturar essas coisas. Mas o partido... Não, o partido está lá escrito. Aí chamaram 2, 3 cabecinha de bagre e falaram, agora vocês ficam na barreira. Eu discurso aquilo que está no partido e pratico escondido uma coisa diferente. Isso é que é ruim. Então não são os partidos, não. Agora, são as pessoas. Tem um outro aspecto também interessante, né, Luciano? Você que também tem essa experiência de ter vivido isso. O sucesso, às vezes, de algumas pastas, né? O sucesso de alguns membros que integram a administração e pertencem a partidos diferentes, de certa forma, incomoda um pouco a atuação, porque a pessoa fala, bom, esse secretário está indo muito bem, está se destacando, ele pode ser um concorrente meu. Isso aí acontece, né? Bom, Chalub, Humberto Chalub, a orientação que eu tenho, que a gente tem no partido e da executiva do partido, é que o nosso trabalho não é ser vitrine, mas vidraça. Nós estamos para servir a população. Eu, particularmente, como eu tenho um perfil muito mais técnico do que político, e vou empregar todos os esforços procurar mobilizar todos os recursos que estiverem à disposição na administração pública, no sentido de servir a população, no sentido de cumprir algumas das metas que aquela carta de intenções procurou estabelecer. Como, por exemplo, a gente tem um sistema de controle de que a água que está sendo servida nas nossas casas é uma água de qualidade. Esse é um dos compromissos que o partido quer assumir. Então eu vou trabalhar nessa direção. Se isso incomodar alguém, eu peço desculpas. Se isso me levar a um processo, desculpa eu falar nesse termo, de fritura, vai levar, porque eu não vou ganhar nada com esse cargo. Eu apenas vou trabalhar a serviço da população, a serviço daquilo que a minha consciência diz que é o correto. E é assim que eu vou pautar. Eu não sei como é que isso vai ser recebido e quais serão as consequências dessa forma de atuação, mas ela será pautada dessa maneira. Então eu vou estabelecer dentro daquilo que o partido e mais de algumas outras necessidades que a população possui que não estão nesse compromisso, mas dentro desse compromisso eu vou trabalhar na direção dele.
E se isso for bem-vindo pela população e se for bem-vindo pelos colegas, vai ser um prazer a gente poder estar junto e trabalhar junto nessa questão. Se por acaso isso trouxer algum tipo de incômodo, eu peço desculpas antecipadamente, mas eu vou nessa direção. E vamos agora também a mais um breve intervalo e voltamos já já. Fique aí com a gente e acompanhe a nossa programação. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, estamos de volta com mais um Jornal em Foque nessa sexta-feira, 9 de janeiro, e a gente recebe com muito prazer os nossos convidados, o professor da Faculdade de Direito da Unisanta e bacharel em Ciências Biológicas, futuro secretário de Meio Ambiente de Santos, Luciano Pereira de Souza, e o professor e consultor em marketing político, Iberê Cirna. E vamos agora a mais uma pergunta do nosso telespectador. A pergunta é do Martinho Leonardo. Como serão preservados os manguezais e mananciais da área continental de Santos e como será a política de turismo ecológico? Uma boa pergunta, não, Luciano? E, aliás, a área continental de Santos é riquíssima, né? Uma área pouco explorada que, para o futuro, pode trazer muitos dividendos para a cidade. Né? É verdade, Humberto, Iberê. Martinho Leonardo, pai do Sidney, que foi escoteiro também do nosso grupo. Vereador, acompanhei o trabalho dele, na área continental também. E eu respondo para o Martinho, respondo para a nossa população, para os nossos telespectadores. A área continental, ela possui a maior parte do seu território organizada como uma unidade de conservação da natureza, uma APA, Área de Preservação Ambiental. Essa APA, ela foi criada na década de 90, mas ela não era reconhecida pelo Cadastro Nacional das Unidades de Conservação, ou seja, ela não era reconhecida pelo Poder Público Federal como uma unidade de conservação do sistema das unidades de conservação. Muito bem, nos idos de 2010 a 2012, quando estivemos na Secretaria, nós conseguimos, com a ajuda da equipe, e especialmente do biólogo Alexandre Rezende, conseguimos colocar no mapa das unidades de conservação a APA Santos Continente. Agora vem o desafio. Toda unidade de conservação, ela é criada em cima de alguns objetivos. E para ela poder se manter como tal, é preciso que ela tenha um conselho gestor e é preciso que ela tenha um plano de manejo. Então, para a gente, respondendo à pergunta do Martinho, nós vamos, em cima do conselho gestor e do plano de manejo, nós vamos trabalhar na preservação da APA Santos Continente e dos mangues que são adjacentes à APA, tá certo? É proibido desmatar o manguezal, exceto com autorização específica do poder público por meio para uso público, para fins de utilidade pública, com o emprego de condicionantes ambientais. Se isso acontecer em relação a algum trecho de manguezal da nossa cidade, nós vamos estar vigilantes para evitar que, primeiro,
uma alternativa locacional. O que é uma alternativa locacional? Que aquela atividade, que, ainda que de utilidade pública, possa ser realizada em outro local, que essa é a primeira preocupação do gestor. A segunda, não havendo alternativa locacional, nós vamos buscar condicionantes que permitam dar sustentabilidade. Vou dar um exemplo. Teve um empreendimento portuário que suprimiu vegetação de mangue, conhecido, Embraport. Ele propunha, entre outras coisas, criar uma ARIE, uma área de relevante interesse ecológico no Iriri, que é uma região da área continental de Santos. Ali ele ia criar uma unidade de conservação. Mas há uma dificuldade muito grande da sustentabilidade financeira das unidades de conservação, ou seja, dinheiro para manter a unidade. Então, já vou adiantar um posicionamento que a gente vai pretender adotar, que é o seguinte: as unidades de conservação elas têm que ter autonomia financeira. Se houver a necessidade de instituir alguma unidade, por conta de uma condicionante como essa, nós vamos tentar fazer com que o empreendimento faça um depósito de uma quantia em dinheiro numa determinada conta e a conta vai alimentar, o rendimento dessa conta vai alimentar a unidade de conservação e os serviços de manutenção dessa unidade, de forma que a unidade tenha autossuficiência financeira e que não caiba, e que não sobre para o poder público municipal o encargo de cuidar da unidade depois, que isso vai criar mais despesa permanente para o poder público. Então, é nessa perspectiva que a gente vai tentar trabalhar. Evitar, obviamente, e há locais que não há possibilidade de fazer nenhum tipo de intervenção, e onde houver a intervenção, com as condicionantes necessárias, nós vamos fiscalizar, nós vamos trabalhar no sentido de que essas condicionantes sejam efetivamente cumpridas, tá certo? Que não seja só no papel, mas que sejam cumpridas. E no quesito unidades de conservação, nós vamos trabalhar com a questão de garantir a sustentabilidade financeira das unidades de conservação. Agora, nós temos um problema sério na cidade que é derivado da atividade portuária, né, Iberê? Inclusive, agora, mais um mandato da governo Dilma, temos a indicação dos novos comandos da CODESP, liderados aí pelo PMDB, que tudo indica por indicação do vice-presidente Michel Temer, né, que tem grande influência no Porto, e o grande problema resultante daqueles terminais de granéis que ficam na ponta da praia, que eu acho que vai ser um problema para o nosso secretário resolver, e que até agora fica esse impasse, se fica lá, se não fica lá. Essa é uma questão também política, né, Iberê? Apesar de ser curioso, ambiental, né? Mas é política, né? A gente tem que lembrar que quando eu não estava no governo, eu era a favor da regionalização da cabeça do porto. Vamos fazer com que o Estado, o município, vamos dividir. A partir do momento que eu assumi o poder, e eu estou falando do PT, ele falou, não vamos mexer, eu mando. Eu indico, ele tem o Porto Legal, nós vamos ampliar isso aí. Quer dizer, lá atrás era interessante trazer para estadualização o processo do até porto. Municipalização. Sim, com participação do município, entendeu? A partir do momento que eu sentei naquela cadeira maior, eu falei, não, pera, não vamos mexer, entendeu? Então, essas coisas acabam criando dificuldade, porque eu brinco, e brinquei sempre enquanto estive na AGEM, que não são 9 municípios, são 10. O Porto é um município, gente. É uma área onde eu tenho que bater na porta para entrar. Não é meu, não é do município. Ele traz o ônus para o município e o bônus é dele só. Eu me lembro, porque fui secretário na época do saudoso Oswaldo Justo, onde fizemos a primeira reunião das cidades portuárias aqui em Santos. A primeira. Por quê? Nós temos que discutir o porto, ele gera problema para o município, não arrecada para o município, eu não tenho nenhum gerenciamento no município e fico aqui eu com casa quebrando, com um caminhão andando pela cidade. E mais essa agora, aquele cheiro que está lá, aquele que está atacando, não tem como confinar, né? Então, é gerado dentro do 10º município. Só que quem vai para o hospital com problemas respiratórios são os nossos munícipes que moram na avenida do lado de cá, que é do município. E ele vai aonde? Ele vai no pronto-socorro do município. Então, assim, esta coisa é muito mal equacionada. Então, este porto legal aí, ele teria que ter uma participação um pouquinho mais e facilitaria muito a visão da política de meio ambiente do município. Senão, não tem jeito. E como é que o senhor pretende tratar essa questão, secretário? Muito bem. Na Ponta da Praia, que é um caso crônico. É um caso crônico.
existe uma legislação municipal recente que trata de controle ambiental. E a legislação, desde 1981, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela já trata da questão. O ponto que nós vamos trabalhar é o seguinte: algumas atividades ali não são licenciadas porque não há necessidade de licenciamento ou porque há uma dispensa de licenciamento por parte dos órgãos que fazem o licenciamento ambiental. A questão do licenciamento ainda não foi completamente resolvida, nem com a Lei 140, a Lei Complementar 140. O município ainda não fixou a questão do licenciamento. Mas independente do licenciamento, eu estou falando de licenciamento por quê? Porque o órgão que licencia normalmente exerce o controle ambiental. Isso não impede do município exercer controle ambiental. E nós vamos trabalhar nesse sentido, buscando uma visão de governança. Tentar estabelecer uma comunicação com esses terminais para saber que medidas de controle ambiental eles estão tomando para evitar a dispersão de poluentes atmosféricos na forma de particulados. O odor é difícil realmente trabalhar. Em tese, está escrito na Lei 997, é uma lei estadual paulista, que é proibido o odor ultrapassar os limites da propriedade. Enfim, essa é uma questão muito complexa, mas a questão do particulado, que é uma questão que pode causar problemas respiratórios sérios na população, essa questão nós vamos querer saber que medidas de controle eles estão tomando. E vamos tentar negociar e conversar com eles a respeito da necessidade de adoção dessas medidas, independentemente de licenciamento ambiental. A CETESB, por exemplo, fazia o projeto Marinas. Ela não licenciava as instalações náuticas, mas ela estabelecia medidas mínimas de controle ambiental. Nós vamos tentar trabalhar dessa forma. Vamos tentar estabelecer um mínimo de controle ambiental naquela região. Se isso não for possível do ponto de vista da governança, então nós vamos ter que usar os instrumentos do direito. E aí nós vamos usar todo o armamento que a gente puder, inclusive o Ministério Público. Nós vamos recorrer ao Ministério Público nessa questão. Muito bem, estamos chegando ao final do programa, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado, Iberê, pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço, Mariano. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço a oportunidade. Você tem um bom desempenho à frente da secretaria. Acho que toda a população deseja isso, porque ao término disso, ao final, os beneficiários serão todos os munícipes da cidade. Muito obrigado você que nos acompanhou. Fique com a programação da Santa Cecília TV e na segunda-feira estaremos de volta aqui com mais um Jornal em Foco. Obrigado a todos. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.